E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Só para passar uma dicasinha aqui bem básica, tá? Sobre o XOBD ali, tá bom? Aqui eu tenho um módulo GS, tá? De um Mercedes. Até então estou fazendo um levantamento aqui se tem defeito ou não, porque o cliente não passou informações precisas, apenas mandou o módulo e pronto. Então estou aqui fazendo uma análise, tá? Aqui eu tenho um multímetro, tá bom? Aqui eu tenho o nosso XOBD, tá? Então olha só, por exemplo, aqui eu tenho um terminalzinho, deixa eu focar. Aqui eu tenho um terminal que encaixa aqui, e aí eu venho aqui, eu tenho um adaptador fêmea, tá vendo? Outro fêmea, e aqui eu tenho um macho com a garrinha, tá bom? Isso já são coisas que eu tenho aqui na minha caixinha de terminal que eu já fiz, tá? Então, ou seja, o fio em azul ele é fêmea e fêmea, tá bom? Esse aqui que tem uma garra, ele é um macho, tá? E aqui também é um macho, beleza? E o que encaixa aqui já é com o terminal correto que encaixa aqui, tá certo? Que a gente tá aqui, ou seja, a gente tá pegando um pino de negativo. Eu olhando ali o esquema elétrico, aqui, olha, ele fala aqui MV negativo, tá bom? Beleza. E aí eu vim aqui no bocal, né, do módulo e comecei a procurar os negativos. Como foi que eu fiz essa procura de negativo? Desliguei o XOBD, tá bom? Aqui eu tô com a ponta do multímetro negativo, aqui eu tô com a escala de bip, tá? E eu vou procurar um negativo. Então eu vim aqui no módulo. Aqui eu sei que é um negativo, pino 6 aqui, olha. Deixa eu ver. X2, pino 6. Espera ainda. Ah, não, eu tô com a ponteira errada. A ponteira certa tá aqui. Então vamos lá. Tá aqui no multímetro. Então eu vou bipor, tá vendo? Porque o negativo do XOBD já tá no módulo, que eu liguei aqui o básico, tá bom? Aqui a gente já tem um negativo, né, no furinho, ou seja, esse furinho é intencional para isso, para a gente colocar a ponteira lá. E aí no multímetro a gente tanto mede o negativo como mede uma tensão e por aí vai, tá bom? Então tá aqui para a escala de continuidade. Eu vou. Então aqui eu já sei que tem um negativo, tá lá, tudo bem. E aí eu fui lá no esquema e tem lá MV GND, que ali ele dá no conector X3, pino 3, tá bom? Então X1, X2, X3, tá? E é nesse pino aqui. Só que quando eu cheguei nesse pino, só um segundinho. Então tá aí de volta. Quando eu cheguei nesse pino aqui, a gente não tinha um negativo. Não temos bip. Então tem o que? Tem defeito, beleza? Ou seja, comecei a seguir o pino 3 ali e ele vem aqui para um MOSFET, tá bom? Ele vem para um MOSFET, então, ou seja, lá no esquema tem falando que é um negativo, realmente sai um negativo, mas não é um negativo direto, é somente um negativo que o módulo controla para quando for necessário para alguma saída de alguma coisa, tá bom? Então eu digo, tá, e como é que eu vou testar isso aqui? Bem simples. No nosso XOBD, a gente tem aqui 3.3 e tem 5, tá vendo? Então o que foi que eu fiz? Eu peguei aqui e coloquei essa pontinha, essa ponta de multímetro, né? Tá aqui, tá vendo? Então aqui eu tô com 3.3 volts. Esse 3.3 que sai aí, ele é um 3.3 forte, tá bom? O 5 também é forte. Quando eu falo forte, eu quero dizer que não passa por nenhum tipo de resistor para limitar a corrente, tá bom? O correto aqui nesse caso seria eu colocar um resistorzinho de, sei lá, pelo menos 1K, tá bom? Para ir aqui no gate do MOSFET para acionar ele, que essa é a minha ideia. Eu aqui não coloquei. É por conta e risco meu, tá? Então eu vou ligar aqui o mais 30, mais 15 já tá ligado. Tô aqui com o multímetro e como a gente pode ver,
não tá bipando. O que foi que eu fiz? Tô com meus 3 volts aqui. Eu vou colocar no gate do MOSFET ali, tá bom? Pronto. O que foi que eu fiz aí? Eu simplesmente acionei o MOSFET para o MOSFET mandar o negativo para a saída do pino, tá? Então, ou seja, eu sei que o MOSFET está acionando. Beleza? Então, basicamente, XOBD é vida. Beleza? Então tá lá 3, 5 e por aí vai, tá bom? Então, o XOBD é um equipamento que realmente facilita a nossa vida na bancada, né? Então, por exemplo, já pensou se eu precisasse pegar essa ponta aqui, ficar segurando aqui ou coisas assim? Que coisa porque é negativo, eu acho. Ficasse precisando segurar com as 2 mãos? Não, não preciso. Eu venho aqui, ó. Pronto. Tá lá 100%, né? E o próprio peso, ele faz com que segure a ponta, né? Bom, é só passando aqui uma coisa uma dica rápida, né? Sobre situações que a gente pode utilizar o nosso XOBD ali, tá bom? Então aqui é um módulozinho, liguei o básico, show, já comuniquei com o scanner, né? Nesse caso precisa ligar o painel. Eu vou ligar aqui o scanner, tá bom? Vou colocar aqui em última escolha, que era o que eu tava. Então a comunicação sai via redicando aqui, passa pelo XOBD, entra no painel, o painel vem em linha K para cá, tá bom? Então vamos aguardar aí um pouquinho. Não é uma comunicação tão rápida, mas comunica normal. Tá lá a nossa fonte, 26 volts. Tá aí, já comunicou normal. Que a gente vai ver os códigos de erro e etc, tá? Bom, basicamente é isso aí. Beleza? Valeu e até a próxima.